Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, depois da primeira aula, segunda e terceira dos capítulos aí da primeira parte do Homem do Hobbes. Estamos agora entrando na quarta parte. Estamos acompanhando a leitura do texto. Uma boa ideia é pegar o texto que já está disponível aqui para vocês e acompanhar a leitura junto comigo. Porque daí o que eu faço é ir explicando para vocês. E talvez isso possa ser uma maneira que possa vir a estudar. Essa ideia me ocorreu, eu resolvi falar para vocês que poderia ser uma forma útil. Aí tomara que possa ajudar e dê bom resultado. O que eu puder fazer, eu vou tentar para ajudar todos vocês. Para quem quiser se inscrever no canal, né? Nossa, você é muito bem-vindo, né? Pode se inscrever, dar o seu like, fazer seus comentários e também pode fazer perguntas de coisas que você possa pensar, perceber, ou ver que você não entendeu, pedir ajuda, sugestões, qualquer coisa, fique à vontade, né? Que eu lhe responderei com toda certeza o mais breve possível, tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu sou o professor Johnny, estamos começando agora a nossa aula de filosofia aí para o processo seletivo de 2025 da UFPR, então sobre Thomas Hobbes. Vamos lá então, amigos. Aqui está o Thomas Hobbes. O texto é Leviatã. O Hobbes, ele é inglês, nascido em 1588, falecido em 1679, vivendo até os 91 anos de idade. O texto que é publicado lá no edital tem um pequeno erro que é a editora, né? Abril Cultural é Nova Cultural, né? Ela tinha mudado, originalmente foi mesmo, lá em 73, 74, mas 88 não era mais. Era Nova Cultural, deve até corrigir ali do lado, né? Que é o capítulo apenas 1 ao 5, né? Que daí a capa até mudou, até era essa aqui antes, era uma azul com os detalhes dourados bem bonitos. É, a filosofia moderna do século XVII é a filosofia do Thomas Hobbes, que é a era justamente da ciência, e aí está justamente a ideia do Hobbes, que é o Leviatã, que é esse troço aí, esse monstro gigantesco aí, esse negócio aí é um monte de pessoinhas que seria o povo, a nação, o Estado, formando essa organização sob a mente daquele cara lá em cima, que é o rei, que deve mandar em tudo, e assim deve funcionar um Estado. E ele protege esse povo, não acontece nada com eles. E ele dá tudo o que eles precisam, porém eles não têm liberdade nenhuma. Eles não podem escolher fazer nada. Eles são. Isso aqui é a ultra extrema direita. É isso que é isso daqui. É o pensamento absolutista do Thomas Hobbes. E o motivo de ser assim é porque, para o Hobbes, o homem é um bicho egoísta e mau. O capítulo 4 da primeira parte, que ainda é sobre a respeito do ser humano, né, do homem nesse sentido, é agora da linguagem. Né? Falamos das sensações, da imaginação, da consequência de cadeia de imaginação, e agora falaremos da linguagem que nos relaciona, nos permite nos comunicar. Então vamos lá, amigos. Né? A invenção da imprensa, quando engenhosa, comparada à invenção das letras, é a coisa é coisa de somemos importância, mas ignora-se quem pela primeira vez descobriu o uso das letras. Disse que o primeiro que as trouxe para a Grécia foi Cadmus, filho de Agenor, rei da Fenícia. Isso é o que ele sabia na época, né? A arqueologia muda, depois teve outras concepções e ainda podemos não saber. Né? Mas isso é o que o Hobbes disse. O que importa não é esses dados, mas o que ele está querendo dizer com tudo isso que ele fala. É a compreensão do texto. Ver a aula mais uma vez pode ajudar, ler junto comigo pode ajudar, né? E o texto, não esquece de pegar ele aqui, presente para você aqui. E pode presentear todo mundo se você quiser, o povo vai ficar feliz. Uma invenção fecunda pode prolongar a memória dos tempos passados e estabelecer a conjunção da humanidade. Dispensa por tantas e tão distantes regiões da terra, e com dificuldade, como se vê, pela cuidadosa observação dos diversos movimentos da língua, do palato, dos lábios, dos órgãos da fala. O palato é o céu da boca. Em estabelecer tantas diferenças de caracteres
quanto necessárias para recordar nossa a capacidade de falar, né? Que às vezes é até difícil lembrar de tanto que a gente consegue fazer. Aí a linguagem, quando começou? De certa forma, isso aqui já é uma linguagem. Eu consigo entender. E eu não vi os outros bichos fazendo isso. Então, mas a nobre e útil de todas as invenções foi a linguagem, que consiste em nomes ou apelações em suas conexões de palavras com palavras, pelas quais o homem registra os seus pensamentos ou recordam depois de passarem e também usam entre si para a utilidade da conversa recíproca, nós bater papo aí. Sem o que não haveria entre os homens nem Estado nem sociedade se não houvesse linguagem, nem contrato, nem paz, tal como não existem entre os leões, os ursos e os lobos. É por isso que nós podemos viver em paz e ter um Estado. Então ele está puxando a coisa pro ladinho dele lá, do que ele quer levar pro absolutismo dele, né? Aquele governo absoluto do qual o homem nasceu para ser governado, né? Pelo soberano, né? Deus me livre, né? Sério mesmo, por morrer do que isso. O primeiro autor da linguagem foi o próprio Deus. Primeiro ele diz não saber, agora ele fala isso. Que ensinou Adão a maneira de designar aquelas criaturas que colocava à sua vista. Aquele bicho, aquele outro bicho e tal. Pois as escrituras nada mais dizem a esse respeito. Então, isso e pronto. O Hobbes está certo. Se ele mesmo disse na aula anterior que a gente pode errar, por que ele não pode errar agora? Ele pode até estar certo, mas também pode estar errado. E aí está, de certa forma, como se fosse a ideia do homem sendo iluminado por Deus, né? Falando com Deus. Vai que é verdade. Né? Mas isso foi suficiente para levá-lo a acrescentar mais nomes? À medida que a experiência e o convívio com as criaturas lhe forneciam ocasião para isso, para ligá-los gradualmente de modo a fazer se compreender? E assim, com o passar do tempo, pôde ser encontrada toda aquela linguagem para a qual ele descobriu uma utilidade, embora não fosse tão abundante como aquela de que necessita o orador ou filósofo? Como é que chegou nisso tudo? Porque precisou muito para chegar na gente. No falador, o orador, o pensador que fala e escreve, pensa, mesmo em silêncio, que usa a linguagem para isso. E aí você pensa em outro tipo de linguagem super aprimorada e que até hoje é um mistério exatamente o que de fato significa com certeza isso daqui, né? Mesmo que alguém garanta, né? Você acredita? Né? Os hieroglifos egípcios ali. Pois nada encontrei nas escrituras que pudesse afirmar direta ou indiretamente que a Adão fossem ensinados os nomes de todas as figuras, pedra, árvore, oliveira, parreira, cachorro, gato, cavalo, zebra, tudo isso tinha lá, sabe que tinha? As figuras, números, medidas, cores, sons, ilusões, relações entre as coisas e muito menos nome de palavra e piorou se for discurso, que é a frase completa. Como em geral, especial afirmativo, negativo, interrogativo, optativo, que é a gente fala isso o tempo todo, né? Infinitivo, os quais são todas úteis para falar, para escrever, para se comunicar, mas não estou sabendo de Deus ensinar isso aí não, o Adão. E muito menos os de entidade, intencionalidade, cuidicidade. Entidade seriam seres, né? Nós somos uma entidade, nós somos alguma coisa. Cuididade, de comparação de igualdade. Qualidade, no caso, insignificantes palavras das escolas. Mas toda essa linguagem adquirida é aumentada por Adão e sua posteridade. Foi novamente perdida na Torre de Babel. Ele acredita naquilo, você vê? É bem claro. Quando pela mão de Deus todos os homens foram punidos devido à sua rebelião, com o esquecimento de sua primitiva linguagem que funcionava. Agora não sabiam mais falar e não conseguiram mais construir a Torre de Babel. Foi isso que está dizendo lá, Deus lá.
e o homem. A criação de Adão, de Michelangelo, de 1551. E depois disso, sendo forçados a dispensarem-se pelas várias partes do mundo, foi aí que originou todas as línguas segundo o mito bíblico, resultou necessariamente que a diversidade de línguas que hoje existem proveio gradualmente dessa separação, à medida que a necessidade, que é a mãe de todas as invenções segundo Platão, foi ele que disse isso, os foi ensinado, e com o passar dos tempos tornaram-se por toda parte mais abundantes, porque precisou. Disse mito. Mito é aquilo que se conta. É uma história, que pode ser uma história de fato ou apenas uma história, né? Um story, né? Ou um history em inglês. Né? Mito não tem nada daqueles negócios de falar que alguém é isso. Isso é absurdo. Isso é ridículo. Né? O Hobbes ia falar que o rei dele é mito ali. Se você deixasse, ele ia fazer isso aí. Né? A bosta que dá. Né? O uso, tem gente que faz isso aí. O uso da linguagem consiste em passar nosso discurso mental para o discurso verbal. Isso que nós conseguimos fazer. Ou em cadeia de nossos pensamentos para uma cadeia de palavras. Exatamente isso. Essa relação que fazemos. Pegamos uma confusão toda e falamos e alguém entende o que você disse, se organiza. Né? Essa é a nossa habilidade, a função do conversar. E isto com duas utilidades, uma das quais consiste em registrar as consequências dos nossos pensamentos, os quais, podendo escapar da nossa memória, pode também nos levar, desse modo, a um novo trabalho. Podem ser novamente recordados por aquelas palavras que foram marcadas. De maneira que a primeira utilização dos nomes consiste em servirem de marcas ou de notas de lembrança. Outra forma de utilização consiste em significar, quando muitos usam as mesmas palavras pela sua conexão e ordem uns aos outros aquilo que concebem ou pensam de cada assunto, e também aquilo que desejam, temem ou aquilo que experimentam alguma paixão, que é distinguir e falar de alguma coisa que você pensa sobre algo e o outro pensa diferente, para saber que isso veio de mim e aquilo de você, e nós estamos falando de a mesma coisa com dois pontos de vista diferentes. E isso vai ampliando a nossa capacidade de comunicação. É essa organização verbal que fazemos na nossa mente, então. E devido a esta utilização, são chamados de sinais. Sinais de letras e também sinais de coisas que a gente consegue perceber que vão acontecer pelo que nós observamos. Os usos especiais da linguagem são o seguinte: em primeiro lugar, para registrar aquilo que, por cogitação, pensar, descobrimos ser a causa de qualquer coisa presente ou passada, e aquilo que achamos que as coisas presentes ou passadas podem produzir ou causar, ou que, em suma, é adquirir artes ou técnicas ou habilidades que você adquire com o tempo. Em segundo lugar, para mostrar em outros aquele conhecimento que atingimos, ou seja, aconselhar e ensinar uns aos outros. Então, nós passamos a ensinar as pessoas através da língua. Aqui é a língua por excelência, né? Essa é a língua grega, como ela era. Isso é original, é uma fotografia de fato, né? De a língua como ela era no início, né? A língua grega, que é até hoje o modelo da nossa língua, né? Que depois veio a latina, né? Que foi a origem dos caracteres atuais. Né? Exatamente os mesmos. Em terceiro lugar, para darmos a conhecer as nossas outras vontades e objetivos, a fim de podermos obter sua ajuda. Em quarto lugar, para agradar e para nos deliciarmos e aos outros, jogando com as palavras por prazer e ornamento de maneira inocente. A estes usos correspondem-se 4 abusos. E aí, a gente vai fazer esses discursos para as pessoas. Como se pensar nesses discursos e expressar os sentimentos, como I have a dream. A mensagem aqui de Martin Luther King. Primeiro, quando os homens registram cuidadosamente seus pensamentos pela inconstância da significação de suas palavras, com as quais registram por suas concepções aquilo que nunca conceberam e deste modo se enganam.
Então, são os abusos, quando eles falam merda e se enganam, é isso que ele está dizendo aqui. Em segundo lugar, quando usa as palavras de maneira metafórica, ou seja, com um sentido diferente daquilo que lhes foi atribuído. Desse modo, enganam uns aos outros, que a gente não entende de mesmo, é direto isso daí. Em terceiro lugar, quando as palavras declaram ser sua vontade aquilo que não é. Né? Você mente, é isso que ele está dizendo. Né? Justamente, quando há essa discussão, por exemplo, a gente vê a briga entre Atena e seu irmão Ares, Atena sempre vence. Né? A mente vence a força física. Né? A luta entre Marte e Minerva, que Marte é Ares em latim e Minerva é Atena em latim, de Jacques Louis David, 1771. Fantástico. Em quarto lugar, quando usam para se ofenderem uns aos outros, pois dado que a natureza armou os seres vivos, uns com dentes, outros com chifres, outros com mãos, para atacarem o inimigo, nada mais é do que o abuso da linguagem ofendê-lo com a língua, a menos que se trate de alguém que somos obrigados a governar. Mas então não é ofender e sim corrigir e punir. Então é teu dever governar. Só que, tipo, não teu. Dele. De quem? Do rei. Pois é. Ele tá levando a lógica pro que ele quer. Ele tá puxando tudo isso para a razão lá no começo do ser humano de que ele deve baixar a bola e acertar tudo que esse chefão mandar. A linguagem serve para a recordação das consequências das causas e efeitos, através da imposição de nomes e de conexões dadas a eles, à medida do tempo vai aumentando essas paradas aí. Então a linguagem serve para isso, né? É por isso que grita. É exatamente isso que está acontecendo. Né? Só que esse é o cara. Né? Bom, alguns dos nomes são próprios e singulares de uma só coisa, como Pedro, João, este homem, esta árvore, e alguns são comuns a muitas coisas, como homem, cavalo, árvore, cada um dos quais, apesar de ser um só nome, é contudo o nome de várias coisas particulares, tipo árvore, quantas árvores, todas elas, em relação às quais um conjunto se denomina um universal, o conjunto de árvore, o conceito de árvore é universal. Nada havendo no mundo universal, além de nomes, pois as coisas nomeadas são, cada uma delas individuais e singulares. Cada uma é individual, mas uma palavra que define uma igual às outras é universal, como árvore, homem, mão, por exemplo. Um nome universal atribuído a muitas outras coisas, devido à sua semelhança e sua qualidade, em outro acidente, quando o outro nome próprio traz a espírito, mente, uma coisa apenas. Os universais recordam muitas dessas coisas. Universais, cabelo. Tipo, se refere a qualquer cabelo. É que essa palavra confunde, então por isso a intenção de lembrar. Árvore. Era dessa? Então, podia ser que sim, podia ser que não. Mas a palavra árvore diz outras árvores também. Isso é universal. E dos nomes universais, uns são de maior e outros de menor extensão. Os mais amplos compreendendo os menos amplos, que há coisas que compreendem outras. Por exemplo, vida. Compreendem todos os seres vivos. Então, esse é um nome universal de maior extensão. E unha. Um pedaço, tipo, menos que uma mão. Exatamente, a mão já compreenderia a unha. Em alguns, em igual extensão, compreendendo-se uns a outros reciprocamente, de forma que o melhor é juntar elas, porque ajuda a gente a entender melhor. Como, por exemplo, o nome corpo tem maior significado do que a palavra homem, e a compreende. E os nomes homem e racional são de igual extensão, compreendendo-se um ao outro mutuamente, porque o homem é racional. Então, eles estão juntos. E corpo se refere a qualquer coisa, e o homem é um corpo como uma pedra, como um cavalo. É isso que ele quer dizer. Mas daqui devemos chamar a atenção para o fato de por um nome não se entender sempre como na gramática uma só palavra, mas às vezes por circunlocução, porque repetição e você falar isso novamente, muitas palavras juntas, pois todas estas palavras, aqueles que em suas ações observam as leis do seu país, constituem um só nome.
equivalente a essas simples palavras justo, né? Que é a ideia da justiça, que provavelmente ele está tentando puxar o trem de novo lá pro tal do Leviatanzinho dele lá, né? Que é as leis de um país aqui, né? Como aconteceu aqui nesse caso, né? Leis de um país. Essa é uma foto clássica das leis de um país, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que tem regras ali. Por esta imposição de palavras, de nomes, umas mais amplos, outros de significado mais estrito, transformamos o cálculo das consequências em coisas imaginadas no espírito, num cálculo de consequências e apelações, que é o raciocínio de consequências e coisas que achamos que podem ir, e apelações possíveis que nós gostaríamos que fossem, mas nem sempre vai dar. Por exemplo, um homem que não possui qualquer uso da linguagem, como aquele que nasceu e permaneceu completamente surdo e mudo, se tiver diante dos olhos um triângulo e também dois ângulos retos como os dos cantos de um quadrado, pode, através da medição, comparar e descobrir que os três ângulos naquele triângulo são iguais àqueles dos ângulos retos que estão do lado. Ou seja, ele poderia fazer isso sendo cego e surdo. Ele saberia sem ver, sem ouvir, sem ter explicado para ele que o triângulo é um triângulo, mas chegaria na mesma conclusão do significado de triângulo, mesmo se ele for cego, surdo e mudo. É essa a ideia. Mas se lhe for mostrado um outro triângulo diferente, de primeira forma, não equilátero, com os três lados iguais, ele não pode saber se viu um novo trabalho, se os três ângulos desse triângulo são também iguais ao mesmo. Porque como é que ele vai saber qual é o ângulo só de pôr a mão, de tatear? Né? Dá? Né? Como é que ele vai medir se ele não está vendo a régua ali? Mas aquele que tem o uso das palavras, quando observa tal igualdade era consequente, que era a consequência daquela palavra, que era o significado dela, não do comprimento dos lados, mas de qualquer aspecto particular do triângulo, mas apenas pelo fato de os lados serem retos e os ângulos serem três, e de isso ser aquilo que levava a denominar a figura do triângulo. Não importa, de um jeito ou de outro é triângulo, porque ele sabe falar isso. Não hesitará em concluir universalmente que todo triângulo é triângulo, que tal igualdade dos ângulos existe em todos os triângulos, serem três retas e três ângulos, mesmo tortos, né? É isso que ele está dizendo. Sejam eles quais forem e registrarem sua invenção nesses termos gerais. Todo triângulo tem seus três ângulos iguais e dois ângulos retos. Essa ideia aqui, uma porrada de triângulo, né? Que é aquela pirâmide de vidro supostamente feita por Leonardo da Vinci. Né? Mas é incrível, né? Se é verdade isso mesmo, eu não sei. Só sei que e por baixo também tem, né? Assim como em cima tem embaixo, né? Uma coisa incrível. Museu do Louvre, França. Isso aqui. E assim a consequência descoberta, no caso particular, passa a ser registrada e recordada como uma regra universal e alivia nosso cálculo mental de espaço e tempo e liberta-nos de todo o trabalho do espírito, da mente, da cabeça, da alma, economizando primeiro o trabalho da mente e faz que aquilo que se descobriu ser verdade aqui agora seja verdade em todos os tempos e lugares do triângulo, no caso, que tem os ângulos e tem as retas lá. Mas o uso das palavras para registrar nossos pensamentos não é tão evidente como na numeração. Um louco natural que nunca conseguisse aprender de cor a ordem das palavras numerais, como 1, 2, 3, pode observar cada pancada de um relógio e acompanhá-la com a cabeça e dizer 1, 1, mas nunca pode saber que horas estão batendo. Né? O louco, né? A ideia do louco, justamente. Né? O louco da Mônica, né? Ou esse louco, né? Eu acho que o louco da Mônica, esse aqui sabia, né? Esse aqui era um gênio, o Hannibal Lecter, né? Tava de focinho era porque era canibal. Cara, ele podia matar você só de você estar perto dele, cara, mesmo amarrado. O homem era super perigoso, muito massa. O Silêncio dos Inocentes. Assistam, cara, é o melhor filme do Anthony Hopkins.
Cara, é muito foda. E assim, a consequência descoberta, num caso particular, passa a ser registrada e recordada como uma regra universal e alivia nosso cálculo mental do espaço e do tempo e liberta-nos de todo o trabalho do espírito, economizando primeiro, e faz com que aquilo que se descobriu ser verdade aqui e agora seja verdade em todos os tempos e em todos os lugares. Mas o uso de palavras para registrar nos pensamentos não é tão evidente como na numeração. Um louco natural, que nunca conseguisse aprender de cor a ordem das palavras numerais, como um, dois, tal, diria de todas as formas, como eu disse para vocês antes. E aqui, como está justamente os numerais, as horas, a contagem do tempo. E parece que houve uma época em que esses nomes de números não estavam em uso. E os homens contentavam-se em utilizar os dedos de uma das duas mãos para aquelas coisas que desejavam contar. E daí resultou que hoje as palavras numerais só são 10 em qualquer nação. Em algumas só são 5, caso em que se recomeça de novo. Então houve uma época em que os números estavam em uso, né, e os dedos eram o suficiente para isso, mas chegou uma hora que precisavam de mais, então foram inventados símbolos que diziam 100, 200, 1527, por exemplo. E aqueles que sabem contar até 10, se os estar fora da ordem, perder-se-á não saberá o que esteve a fazer, porque ele precisava contar certinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E muito menos será capaz de adicionar ou subtrair e realizar contas, operações, porque ele não tem lógica. Está tudo quebrado, não é assim que funciona, né? A matemática, Deus me livre. De modo que, sem as palavras, não há qualquer possibilidade de reconhecer números, e muito menos as grandezas, a velocidade, a força e outras coisas cujo cálculo é necessário para a existência ou ao bem-estar da humanidade. Precisa falar as coisas direito e os números direito, senão a gente vai sofrer. É isso que está dizendo, né? Que a gente depende da linguagem. Quando dois nomes estão ligados numa mesma consequência ou afirmação, como por exemplo, o homem é um ser vivo, ou esta outra, se ele for um homem, é um ser vivo. Seu último nome deve ser vivo, significar tudo o que o primeiro nome homem significa. Então a afirmação consequência é verdadeira, de outro modo é falsa. Ele está falando de lógica. Ele está falando de como colocar as palavras que dizem a mesma coisa, mesmo em ordens diferentes. Pois o verdadeiro e o falso são atributos da linguagem e não duas coisas, e não das coisas, mas da linguagem que fazemos, né? Está o homem contemplando o universo. E onde não houver linguagem, não há nem verdade nem velocidade. Pode haver erro, como quando esperamos algo que não acontece ou quando suspeitamos algo que não aconteceu, mas em nenhum desses casos pode acusar um homem de inveracidade, de mentira, vendo então que a verdade consiste na adequada ordenação dos nomes e nossas afirmações. Um homem que procurar a verdade rigorosa deve se lembrar-se de que coisa substitui cada palavra de que se serve e colocá-la de acordo com tudo isso. De outro modo, ver-se-á enredado em palavras, como uma ave em varas enviesadas. Quando mais lutar, mais se fere. Então, nas ordenações dos nomes, nós devemos procurar uma verdade por detrás delas, porque senão é como se a gente se espetasse em varas não ordenadas, mas todas enviesadas, a gente ia se machucar ou até mesmo morrer. É isso que ele está dizendo, né? Então, não falar seria uma coisa que não permitiria a nossa relação de ser humano, né? É isso que nos permite ser humanos e vivermos juntos. E, portanto, a geometria, que é a única ciência que provê a Deus conceber a humanidade, os homens começam a estabelecer as significações de suas palavras. E a esse estabelecimento de significações chamam definições e colocam-nas no início de seu cálculo e usam-se definições para tudo que é enunciado, que tudo que é falado. Cálculo, raciocínio, isso que ele quer dizer. E depois se fala.
Por aqui se vê como é necessário qualquer pessoa que aspire a um conhecimento verdadeiro, que gostaria de saber a verdade, examinar as definições dos primeiros autores, ou para corrigi-las lá na história, ou quando tiverem sido estabelecidas de maneira negligente, para apresentar as suas próprias que substituam aquelas, né? Salvo os casos em que eles estão certinhos, né? Como a ideia da geometria sagrada de Deus, do qual Deus, né, usou a geometria para tudo, né? Essa foi o Deus que definiu, por exemplo, o triângulo, tal, a coisa dele. É um desenho apenas, né? Uma pintura, só isso. Pois os erros de definição se multiplicam à medida que o cálculo avança e conduzem os homens a absurdo. Quanto mais fala, mais se estrepa. Quanto finalmente descobrem, mais se conseguem evitar sem calcular de novo, desde o princípio, no que reside a base dos seus erros, porque viram que está lá no começo. Então não adianta acontecer, continuar vai ser pior. De onde se segue que aqueles que acreditam nos livros precedem como aqueles que somam muitas pequenas somas numa maior, sem atentarem por essas pequenas somas foram ou não corretamente somadas e finalmente encontrando o erro visível, e não duvidando de suas próprias bases. Não sabem que caminho seguir para se esclarecerem, mas gastam tempo afamando-se em torno de seus livros como aves que entram numa chaminé e, vendo-se fechadas num quarto, adentram em torno da enganadora luz de uma janela, por não possuírem a sabedoria suficiente para tentarem por que caminho entraram. Não lembro. Então entram, quando erram nas palavras, numa caixa de erros e não saem mais e ficam naquilo, como árvores perdidas no quarto, que é capaz que batam no vidro e morram ainda por cima, né? E não vão lembrar que entraram pela janela, é só voltar, né? Bem simples, mas não para eles. Tipo, 1 mais 2 é 3. Hã? Tipo, entendeu? Eles erram isso nas falas. Se começar isso lá na base, lá no final vai estar errado. Tem que falar certinho, desde o começo. De tal modo que na correta definição dos nomes reside o primeiro uso da linguagem, o qual consiste na aquisição da ciência, e na incorreta definição, o qual ausência de definição reside o primeiro abuso, do qual resultam todas as doutrinas falsas destituídas de sentido e que tornam aqueles homens que tiram sua instrução da autoridade dos livros e não de sua própria meditação, tão inferiores à condição dos ignorantes quanto são superiores a esses homens investidos de uma verdadeira ciência. Pois entre a verdadeira ciência e as doutrinas errôneas situam-se a ignorância. A sensação e a imaginação naturais são aquelas sujeitas a absurdos. É essa ideia de você poder chegar nessa compreensão porque você pensou certinho. Não importa quanto você se debruça, se você errar no começo. É melhor recomeçar. Se fizer certinho, você vai chegar tipo nisso daqui. Um grande e vasto conhecimento. A natureza em si não pode errar, e à medida em que os homens vão adquirindo em abundância de linguagem, vão se tornando mais sábios ou mais loucos do que habitualmente, porque se for começar certo vai melhorar, vai ser sábio, se começar errado vai ser louco. Nem é possível, sem letras, que alguns homens se tornem ou extraordinariamente sábios, ou ao menos que sua memória seja atacada por doença ou deficiente constituição dos órgãos, extraordinariamente louco. Né? Fora isso, né? Porque vai que fisicamente ela tem uma patologia. Pois as palavras são os calculadores dos sábios. Só que com eles calculam, mas constituem a moeda dos loucos que avaliam pela autoridade de um Aristóteles, o mais influente homem da Terra, de um Cícero, o pai do direito, que traduziu todos os textos gregos para o latim e determinou 1 milhão de coisas em Roma. Ou de Tomás, né? Tomás de Aquino, que ele está falando, né? Do tomismo, que é a base de toda a escolástica, né? Que resolveu o problema que estava rolando entre Aristóteles e a Bíblia, juntando os dois na Suma Teológica e criando, então, a base do que resolveria tudo e sem querer criou a ciência. Né? Mas cometeu alguns erros, não ele, mas a escolástica em si, por ser tradicional. Lembrando que a ciência ela sempre está mudando.
ou de qualquer outro ao doutor, que nada mais é do que apenas um homem que pode errar. Este é Aristóteles, o ser humano mais influente que já andou sobre a Terra. Ele vem da Macedônia, nasceu em 384 a.C., faleceu em 322, vivendo até os 62 anos de idade. Este é Marco Túlio Cícero, cidadão romano. Nasceu em 106 a.C. e morreu em 43 a.C., assassinado aos 63 anos. Normal em Roma morrer assim. E esse é São Tomás de Aquino, né? O Tomás que ele fala, nasceu em 1225, morreu em 1274, vivendo 49 anos. Né? Ele era da cristandade, nascido na Itália. Sujeito aos nomes e tudo aquilo que pode entrar ou ser considerado num cálculo e ser acrescentado um ao outro para fazer uma soma ou subtraído um outro sem deixar um resto. Se ele errar nas palavras, não tem o que ele fazer. Os latinos ou os romanos, latinos são as pessoas que são franceses, espanhóis, portugueses, italianos, descendentes do latim, de Roma. Os latinos chamavam os cômputos de moedas rationes e o cálculo raciocinatio e aquilo que nós em contas ou livros de cálculo denominamos itens, chamavam nomina, isto é, nomes. E daí parece resultar a extensão da palavra ratio, a faculdade de contar em todas as outras coisas. É da onde veio a palavra razão, veio de ratio, escrevia ratio mesmo, é assim mesmo. Os gregos têm uma só palavra, a palavra para ratios dos gregos é bem maior, mas no sentido do Hobbes é apenas a tradução, logos, para linguagem ou razão, que no que eles pensassem no que havia linguagem sem razão, mas sim no que havia raciocínio sem linguagem. Então, é possível pensar na linguagem sem razão e no raciocínio sem linguagem? Sim, né? É isso que ele está dizendo que pode fazer de alguma forma. Aqui são os números dos algarismos romanos, né? Os números acabaram ajudando muito, né, nos países latinos. E o ato de raciocinar chamado silogismo, que é o que é lógico, o que é óbvio, o que significa não errar, que significa somar as consequências de uma proposição a outra até chegar numa verdade. E porque as mesmas coisas podem entrar em cômputo, em relação, para diversos acidentes ou acasos, seus nomes são para mostrar essa diversidade diversamente deturpados e diversificados. Essa diversidade dos nomes pode ser reduzida a 4 erros gerais. Aí você pensa, silogismos de Aristóteles. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates inevitavelmente é mortal. É isso que é um silogismo da lógica que ele está tentando dizer com a linguagem. Ele está dizendo que está certo o que o Aristóteles fez. Em primeiro lugar, uma coisa pode entrar em conta para a matéria ou corpo, como vivo, sensível, racional, quente, frio, movido, parado, como para os quais nomes a palavra matéria e corpo é entendida, sendo todos eles nomes de matéria. Então, todos são nomes de alguma coisa e servem para alguma coisa, segundo Hobbes. Segundo, pode entrar em conta ou ser considerada para algum acidente ou qualidade, concebemos estar nela, como para ser movido, ser tão longo, quente, etc. Então, do nome da própria coisa. Por uma palavra, mudança ou alteração, fazemos o nome para aquele acidente que consideramos e para o qual, né, para vivo fazemos vida, para movido movimento, para quente calor, para comprido comprimento e assim sucessivamente. E nós usamos uma palavra para chegar na outra, né, justamente na ideia da matéria. Né? Essa é uma crença de como seria a base da matéria, não que seja um fato, né? Isso, né? Mas de fato é uma crença bem poderosa atualmente. Ainda me disseram amigos meus da área da química que esse modelo é um modelo do século de 100 anos atrás, né? Hoje está bem mais avançado do que isso, eu estou louco para ver. E todos esses nomes são os nomes dos acidentes e propriedades pelos quais a matéria e o corpo se distinguem um do outro. A este nome chamam-se abstratos porque separados não da matéria, mas do cálculo da matéria,
E você diz o nome de uma coisa assim, tá com a coisa ali, você lembra, você fala sol. Eu não estou vendo ele agora, mas eu lembro dele, é isso que ele está dizendo. Em terceiro lugar, consideramos as propriedades dos nossos próprios corpos mediante as quais estabelecemos distinções, como quando alguma coisa é vista por nós. Nós contamos não a própria coisa, mas a visão, a cor, a ideia dela na fantasia, quando alguma coisa é ouvida, mas não a contamos, mas a audição ou o som apenas, que é a nossa fantasia ou concepção dela pelo ouvido, e estes são os nomes da fantasia. Quando a gente ouve alguma coisa, que nem sempre está correto. Se estiver errado e você ficou errado, é o que ele chama de fantasia, no caso, né? A constituição das próprias coisas do mundo, né? Tipo química, é mais ou menos isso. Em quarto lugar, levamos em conta considerarmos e denominarmos os primeiros nomes e discursos, pois geral, universal, especial e equívoco são nomes de nomes. Geral, para tudo. Universal, também para tudo, como árvore, né? Geral para todas as coisas mesmo, especial para esse dedo, né? Equívoco, isso é uma garra de caranguejo, são nomes de nomes apenas. É afirmação, interrogação, ordem, narração, silogismo, que é chegar no óbvio, sermão, oração e tantos outros são nomes de discursos. E toda a variedade de nomes positivos que são usados para marcar algo que existe na natureza ou que pode ser concebido pelo espírito do homem, como corpos que existem ou podem ser concebidos como existentes, ou corpos cujas propriedades são ou pelas ser concebidas, ou palavras ou discursos, que você pode chegar, né, a compreender pela mente que os nomes significam, e hoje você tem toda a capacidade de fazer isso. Como pensar na grandeza, na infinitude de todo o universo e o mundo que supostamente existe ao nosso redor. Há também outros nomes chamados negativos, que são notas para significar que uma palavra não é o nome da coisa em questão, como essas palavras nada, ninguém, infinito, indizível, 3, não são 4, e outras semelhantes, que contudo se usam no cômputo, no raciocínio. Computador. O raciocinador. Ou na correção do cômputo, do cálculo, do raciocínio, da cabeça. E trazem no espírito, que é na alma do fantasma, não realmente, nessas cogitações passadas, muito embora não sejam nomes de alguma coisa, porque nos fazem recusar admitir nomes que não são adequadamente usados. Todos os outros nomes nada mais são do que sons insignificantes, e estes são de duas espécies. Uma delas, quando são novos, em seu sentido ainda foi explicada uma nova definição, e dessa espécie existem muitos, inventados pelos homens das escolas e pelos filósofos confusos. E essa ideia de infinito aí que é complicado, porque a gente entende, mas ao mesmo tempo cadê? Né? Onde que tá? A gente não consegue chegar nisso. Uma outra espécie, quando se faz de dois nomes um só nome, muito embora suas significações sejam contraditórias e inconsistentes, como por exemplo este nome, corpo incorpóreo. Como o corpo pode ter um corpo incorpóreo? Um corpo sem corpo? Caramba, que massa! Ou o que é o mesmo, substância incorpórea? Mas como pode ter algo que não tem nada? E grande número de outros como estes, segundo são enganos, segundo Hobbes. Pois sempre que qualquer afirmação seja falsa, de dois nomes pelos quais é composta, postos lado a lado e tornando-se um só, não significam absolutamente nada, bosta nenhuma. Por exemplo, se for uma afirmação falsa dizer que um quadrângulo é um redondo, a expressão quadrângulo, redondo, nada significa e é um simples som que não significa merda nenhuma. Aí eu achei aqui, ó. Tem uma bola e tem um quadrado em volta aqui. Mas que é um quadrado e uma bola, né? No caso, ele sabia disso provavelmente. Ele está falando que tem uma ilógica, né? Ela é ilógica. Tem um erro na definição das palavras e aí não serve
para falar, para ser comunicado. Do mesmo modo, se for falso dizer que virtude pode ser infundida, ou insuflada, ou retirada, né, emitida, as expressões virtudes infundida, virtude insuflada são tão absurdas e significantes como o quadrângulo redondo. Então não serve para se comunicar, não é válido. E portanto dificilmente encontraremos uma palavra destituída de sentido insignificante que não seja formada por alguns nomes latinos ou gregos. É porque eles criaram as bases de todas as palavras que viriam para o futuro. Então, um francês raras vezes ouve chamar nosso Salvador pelo nome palavra, muitas vezes pelo nome de verbo, e contudo verbo e palavra em nada mais diferem senão o fato de ser uma palavra latina e outra francesa. Verbo é a palavra, mas verbo é palavra de ação, e palavra é qualquer palavra, a palavra é mais abrangente. Verbo é um problema, porque quando você pega na tradução, a ideia seria dizer que vem do Logos, só que não pode ter sido do Logos a ideia da Bíblia, porque a palavra Logos é grega e a Bíblia foi escrita em hebraico. E qual é a palavra original? Nós não temos o original. O Códice de Dresden é o mais antigo das Bíblias e ela está em grego e aramaico também. E não dá para definir exatamente, né, o que é que ela está dizendo na original, sendo que ela já é uma cópia, já que a imprensa não existia ainda. Isso é muito sério, né? O olho de Deus é, né, magnífico. Quando um homem, ao ouvir qualquer discurso, tem aqueles pensamentos para os quais as palavras dessa fala, desse discurso e sua conexão foram ordenadas e constituídas, estamos dizendo que ele compreendeu, não sendo entendimento outra coisa senão a concepção causada pelo discurso que fez com que a minha mente acompanhasse o fato e eu entendi, acompanhei você, obrigado, eu entendi o que você disse. E, portanto, se a linguagem é peculiar ao homem, é como diferente, né? Ao homem, como pelo que sei que deve ser, então também o entendimento lhe é peculiar. Vai acabar entendendo diferente, vai acabar aqui entendendo especial ali. E, portanto, não pode haver compreensão de afirmações absurdas e falsas, no caso de serem universais, muito embora muitos julguem que compreendem quando nada mais fazem do que repetir tranquilamente as palavras ou gravá-las em sua mente ou espírito, então. E aí vem alguém e fala um monte de coisa, por exemplo, exatamente isso. Quando falar das paixões, dos sentimentos, das quedas, das inclinações, dos desejos, falarei dos tipos de discursos que significam apetites ou aversões. Ui, que horrendo isso. Não gosto de cebola, por exemplo, de veneno. E as paixões do espírito do homem e também de seu uso e abuso. Os homens daquelas coisas que nos afetam, isto é, que nos agradam, que nos desagradam, porque todos os homens que não são igualmente afetados pelas mesmas coisas, nem o mesmo homem, nem em todos os momentos são nos discursos comuns dos homens de significado inconstante. Não são sempre iguais. Eles mudam de tempo para tempo. E pode ser que algumas coisas sejam só fogo de palha. Agora você está sentindo, mas depois você não vai comunicar, não encaixa mais. É isso que ele está tentando dizer. As coisas precisam ser ditas de maneira como se fosse isso, passando de uma mente para outra, de forma que se relacione. Palavras são isso, entendimentos. Esse é um excelente símbolo para resumir muito do que disse o capítulo inteiro do Hobbes, de como que funciona. Se não for assim, não vai dar certo. Pois, dado que todos os nomes são impostos para significar nossas concepções, nomes das coisas, entendimento delas. O que é círculo? Dedo, vertical, horizontal, são palavras. E todas as nossas afeições, o que gostamos, não gostamos, o que sentimos, o que não sentimos, nada mais do que concepções. Quando concebemos as mesmas coisas de forma diferente, dificilmente podemos evitar dominá-las de forma diferente também. Pois, muito embora a natureza do que concebemos seja a mesma, contudo, a diversidade de nossa recepção dela, no que se refere às diferentes constituições do corpo e aos preceitos da opinião,
dá a tudo a colaboração de nossas diferentes paixões, segundo o Hobbes. E aí a gente se comunica de tudo que canta sobre a terra. E aí vai que vai a coisa. Portanto, ao raciocinar, o homem tenta tomar com cuidado, cautela as palavras que, além da significação daquilo que imaginamos de sua natureza em si, também possuem um significado da natureza, disposição e interesse do locutor. Tem que ver o que essa pessoa está querendo dizer. Assim são os nomes de virtudes e de vícios. Essas coisas existem segundo Hobbes. Pois um homem chama sabedoria aquilo que o outro chama de temor, crueldade, o que para outro é justiça, prodigalidade, o que para outro é magnanimidade, gravidade, o que para outro é estupidez, e etc. E, portanto, tais nomes nunca podem ser verdadeiras bases de qualquer raciocínio. Precisamos dar palavras que sejam sólidas e não ambíguas. É isso que ele está dizendo. Como também não o podem ser metáforas e os tropos de discursos, mas estes são menos perigosos, pois sustentam sua inconsistência, ao passo que os outros não o fazem. Ainda quando é metáfora, ela pode não ser exata, mas ainda ela pode ter uma chance de estar certa. Agora, falar coisa que ela é mesmo ainda errada, aí não tem validade nenhuma. É isso que diz o Hobbes no nosso entendimento mental a respeito da linguagem. E é isso, amigos, o que diz o capítulo 4 do Hobbes, aí o original, aqui o próprio autor. E nunca se esqueçam da origem de tudo isso. No final das contas, ele está dizendo que a linguagem tem que ser clara. E tem que ver qual é a intenção e se ela está certa. Se ela estiver errada na base, no final das contas, ela vai estar errada. É isso que ele está dizendo. Amigos, eu espero ter os ajudado e que realmente eu possa contribuir para a sua compreensão da leitura e aprovação da prova. E por favor, façam o que for preciso, o que precisarem dizer, conversar comigo, pedir ajuda, eu lhes ajudarei, tá bom? Então, por enquanto, tchau e por hora e até a próxima, até nosso último capítulo do Hobbes. Tchau, amigos, até mais.